Gênesis. Parte 12. No vídeo anterior, vimos a queda em Gênesis 3. O pecado rompeu a comunhão com Deus e lançou a humanidade num mundo de dor, trabalho e morte. Mesmo em meio ao juízo, Deus revelou esperança, a promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Adão e Eva foram expulsos do Éden, mas cobertos pela graça divina, apontando para o sacrifício redentor que viria. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora falaremos de Caim e Abel, em Gênesis 4. A história avança, e o pecado que entrou no Éden germina na primeira família. Dois irmãos se aproximam de Deus, um com fé, outro com orgulho. Caim e Abel. Estudo sobre Gênesis 4 do verso 1 ao 15. Neste capítulo, vemos que Gênesis é sem dúvida nenhuma o livro dos inícios. Aqui nós temos o primeiro nascimento, adoração, assassinato, morte, mártir, cidade, bigamista, fundição, poesia e outras coisas mais. Este capítulo também revela como o pecado se espalhou na primeira família e então na sociedade. Verdadeiramente a depravação bem cedo floresceu e se espalhou. Os dois filhos. Versículos 1 e 2. Aqui nós temos o relato inspirado do nascimento das primeiras crianças no mundo. O primeiro recebeu o nome de Caim, que significa adquirido ou obtido. Alguns acreditam que Eva pensou que ele seria o Messias prometido em Gênesis 3 verso 15. Entretanto, parece que ela cedo aprendeu o triste fato de que este mundo é um lugar de tristeza e vazio. O segundo filho se chamou Abel, que quer dizer vaidade ou vapor. Eva deve ter se tornado cada vez mais consciente da destruição que o pecado produziu. Entretanto, o nome de Caim parece mostrar que ela acreditava nas promessas de Deus. As duas ofertas. Versículos 3 ao 5. Não fica claro que Adão ensinou a seus filhos o tempo e a maneira correta de adorar a Deus? Estas ofertas provavelmente foram levadas ao local onde os querubins estavam. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2 verso 24. Este parece ser o lugar aonde Deus se encontrava com eles, considere versículo 16. É triste vermos que somente um dos sacrifícios pode ser aceito por Deus. De maneira tangível, Deus mostrou sua aceitação da oferta de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11 verso 4. Relembrando várias passagens do Velho Testamento, é muito provável que esta oferta tenha sido de forma sobrenatural consumida pelo fogo. Vejamos como estas ofertas eram diferentes. A oferta de Caim foi rejeitada porque ele mesmo não era justo diante de Deus. A Bíblia toda ensina que nada do que nós oferecemos a Deus é aceito se não estivermos corretos diante dele. Verso 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11 verso 6. A oferta de Caim era uma oferta de ação de graças, e denunciava um espírito de orgulho e justiça própria. Porém Abel, ao trazer um cordeiro, estava confessando sua necessidade de uma oferta pelo pecado. A sua oferta apontava para Cristo como sendo o Cordeiro de Deus que morreu pelos pecadores. Isto demonstrou sua fé no Salvador que viria. Hebreus 11 verso 4. A diferença entre Caim e Abel pode ser vista em todas as épocas. Os publicanos e fariseus nos dão um retrato disto no Novo Testamento. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho.
O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18 do 9 ao 14. O caminho de Caim, Judas 11, é o caminho da salvação através das obras e da religião. Caim é avisado. Versículos 6 e 7. Nada irrita mais um homem do que ser repreendido pela sua atitude orgulhosa. Deus alertou a Caim, porém, ele não deu ouvido. Eva foi induzida a pecar e agora Caim não podia o resistir. As palavras de Deus no versículo 7 têm dado origem a muitos debates. Isso se deve ao fato da palavra pecado ser utilizada em algumas passagens do Velho Testamento para se referir à oferta pelo pecado. Este versículo é interpretado de duas maneiras. Se você se arrepender, você será aceito. Se você se recusar a arrepender-se, o pecado como uma besta feroz estará à espreita para atacá-lo. O pecado irá conquistá-lo e dominá-lo, se você não crucificar a carne e ter domínio sobre ela. Se esta for a interpretação correta, então ela é ilustrada na vida de Caim. Ele tornou-se um escravo do pecado. O ódio o dominou e o levou a ser um assassino. O pecado arruinou sua vida. Se você tivesse feito certo, eu teria aceitado você. Agora mesmo há uma oferta pelo pecado que você pode usar para fazer expiação pelos seus pecados. Arrependa-se e você manterá o seu lugar como primogênito e cabeça da família. Perceba que na segunda interpretação o domínio que Caim exerceria seria sobre Abel e não sobre pecado. Apesar de as duas interpretações estarem de acordo com a doutrina bíblica, somos mais inclinados a aceitar a primeira. Por quê? Porque a palavra desejo utilizada no versículo 7 denota a intenção de dominar, hebraico, indicando claramente uma guerra interior entre Caim e sua carne. O primeiro homicídio, versículo 8. O primeiro homem a morrer sobre a terra foi um filho de Deus, que foi assassinado. Na verdade, o ódio de Satanás pelos filhos de Deus é antigo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3 verso 15. Como, porém, outrora, o que nascerá segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Gálatas 4 verso 29. O que nos traz conforto é saber que o primeiro homem ao morrer, foi para o céu. Caim é julgado. Versículos 9 e 10. O Senhor questionou Caim para que ele tivesse oportunidade de se arrepender do seu pecado. Infelizmente o assassino então mentiu. Quando nós seguimos o diabo, agimos da mesma forma que ele. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8 verso 44. Um pecado leva ao outro. Com que frequência o mundo responde como Caim: sou eu guardador do meu irmão? Eles nem parecem calcular que a resposta seria sim. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22 verso 39. Deus disse que a voz do sangue de Abel clamava desde a terra. É o clamor de vingança, como também clamam o sangue de todos os mártires e vítimas inocentes da ira dos homens. Damos graças a Deus porque o sangue de Cristo fala de coisas melhores. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 12 verso 24. Caim é punido. Versículos 11 ao 14. A punição de Caim era em dois aspectos. 1. A terra de maneira nenhuma iria produzir um grão sequer para ele. Este castigo era pelo pecado de derramar o sangue do homem como se fosse uma coisa comum. Lembre-se que pela oferta de Caim nós podemos concluir que ele era um lavrador. Deus parece se utilizar do instrumento de vaidade de Caim para lhe disciplinar. Sua vanglória acerca do trabalho de suas mãos. 2. Ele seria um errante sobre a terra.
Isto era para indicar que ele estaria fugindo de Deus, verso 14. Este castigo parece ter causado muita tristeza em Caim, verso 13. É triste notar que ele estava pesaroso por causa do castigo e não pela culpa de seu pecado. A restrição de Deus. Versículo 15. A consciência de Caim lhe dizia que um assassino merece a morte. Seus temores parecem indicar que ele sentia que os homens automaticamente saberiam disso e procurariam a matá-lo. Por alguma razão Deus não permitiria que Caim fosse executado. O governo civil somente pode tirar a vida porque Deus o permitiu. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Romanos 13 do verso 1 ao 5. A pena de morte somente foi instituída após o dilúvio. Certamente, requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Gênesis 9 versos 5 e 6. Até então a execução da vingança era uma prerrogativa de Deus. As palavras do versículo 15 não nos ensinam que o homem que se vinga sem autoridade é pior do que aquele que cometeu o erro? Aqueles que de forma errada se vingam, estão usurpando o trono de Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12 verso 19. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.